Olá, mais uma aula. Estamos juntos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os transtornos psicológicos. Nessa aula, muitas reflexões, né? Ainda bem que teremos alguns momentos no fórum, teremos alguns momentos de textos, né? Onde a gente vai poder discutir, porque é uma aula que ela gera muitos assuntos, né? Muitas vertentes, e a gente vai estar falando bastante sobre isso. É uma aula curta, mas que a gente vai conseguir falar de uma forma resumida para vocês um pouquinho sobre essa questão dos transtornos psicológicos. Então, já falamos nas aulas anteriores sobre psicologia, sobre comportamento, sobre personalidade, e agora a gente vai tentar identificar como eu estou, né? Será que eu já passei por algum problema, algum transtorno? Será que como que eu estou psicologicamente, né? Será que eu conheço? Como que está as pessoas do meu convívio pessoal, né? Será que eu consigo identificar quando alguém está com algum problema realmente psicológico? Então a gente ouve falar muito hoje, pessoal, das doenças psicomáticas. Até então a psicologia, ela era considerada, sempre foi considerada uma ciência, mas ela era, a área médica, ela era muito fechada, né. Então a pessoa muitas vezes, a gente tem hoje os consultórios cheios, por quê? Porque a pessoa, ela aparece no consultório para um médico com um problema físico e muitas vezes faz vários exames, né, faz um check-up lá, faz vários, um monte de exames e o médico muitas vezes não consegue diagnosticar nenhum problema, não aparece nada fisicamente, biologicamente essa pessoa não tem nada. E hoje os consultórios de psicologia, de psiquiatria estão lotados, por quê? Quando o médico em si ele não consegue encontrar nenhuma doença física no indivíduo, ele apela, né, ele busca o quê? O colega que é psicólogo, ele faz encaminhamentos para um colega psicólogo, porque automaticamente essa pessoa ela não tem nada fisicamente, mas ela vai estar com algum problema emocional, de ordem psicológica. O que que seria, na verdade, esses problemas psicológicos, né, que nós temos a nossa saúde física, mas nós temos também a nossa saúde mental. Então, o que que seria essas doenças, psicomáticas? Também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme, as doenças psicomáticas são desordens emocionais psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes que vão acontecendo, que vão provocando, eles acontecem no indivíduo muitas queixas físicas, que podem surgir em diferentes partes do corpo. Então, um exemplo bem básico aqui para vocês compreenderem melhor o que que seria uma doença psicomática. A pessoa ela passa por uma raiva, por um momento de estresse muito grande. E ela guarda isso. É uma pessoa que não fala, que ela não faz terapia, que ela não tem nenhum psicólogo, que ela não tem nenhum amigo, e ela acaba guardando essa mágoa, ela acaba guardando esse rancor. O que que acontece com essa mágoa, esse rancor que a pessoa guardou? Ela somatizou isso. E como ela guardou isso, né, ela se fechou e ela não, porque tudo que você passa, você precisa, na verdade, falar sobre isso, tá? Então, senão isso vai se manifestar através de doenças. Todo o processo, quando a gente fala em somatização, é quando eu guardo algo, eu passo por um nível de estresse, uma raiva, uma mágoa, eu guardo para mim, eu não divido com ninguém, eu não tenho nenhum terapeuta, eu não tenho nenhum psicólogo, eu não tenho nenhum amigo, alguém da confiança para falar, isso vai somatizar. Essa raiva que eu guardo, ela vai se manifestar através de alguma dor física, ou uma dor de garganta, ou uma gastrite. Então a pessoa,
quando ela tem algum problema ligado a uma doença psicomática, às vezes ela faz exames de várias formas, exames físicos, né, e isso não aparece. Se você for investigar com um profissional, com certeza são problemas de ordem emocionais. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar. Alterações gástricas como enjoo, dores, queimação, uma gastrite nervosa, uma insônia. Como que está a questão do sono? Será que eu estou com alguma insônia, não estou conseguindo dormir? Por que será? O que que é o gatilho que está me fazendo perder o sono? Manchas roxas ou avermelhadas espalhadas pelo corpo. Aquelas, quando começa a escamar, é tipo umas feridinhas no corpo da pessoa, às vezes é porque ela passou também por um nível de estresse muito grande. Dores de cabeça constantes, enxaqueca, sem um motivo aparente. Sensação de sufocamento, uma falta de ar, uma taquicardia. Desinteresse pelas atividades da rotina, para trabalhar, para sair, para questões de lazer. Tudo isso pode estar ligado ao quê? Quando as coisas se manifestam no nosso corpo que não for de uma ordem física, está ligado ao nosso emocional. Vocês veem a importância que é estar bem e ter a nossa saúde emocional preservada. Não adianta o nosso físico estar bem se a nossa mente não estiver sadia, não estiver saudável. Quando que esse emocional afeta o nosso corpo? Essas reações fisiológicas, às vezes tremores, sudorese, falta de ar, boca seca, né, aquele coração batendo rápido, às vezes um desconforto, uma dor de barriga, uma tensão muscular. Além da liberação de endorfina e do aumento do cortisol, elas podem estar associadas às nossas emoções. Então, importante a gente pensar, né? Os problemas de saúde física, eles podem colocar os indivíduos em uma situação emocionalmente difícil. Importante sempre, quando a gente sentir alguma alteração, alguma dor no nosso corpo, e a gente for, né, em um médico realmente para ver essas questões, será que isso é de ordem física? Ou é algum gatilho que está me fazendo ficar doente emocionalmente? Né? A gente precisa estar atento. A gente, inclusive nas nossas aulas, a gente vai falar mais sobre isso. Como que eu gerencio essas emoções? A gente precisa ter esse hábito de saber o que eu estou sentindo agora, nesse momento presente. Eu estou bem, estou alegre, estou triste, estou cansado, estou fadigado. Qual é a minha emoção nesse exato momento? Né? Então, esse nosso emocional pode com certeza afetar aí o nosso corpo. Qual que é o tratamento para essas doenças psicomáticas? O tratamento para essas doenças, muitas vezes, quando é um grau mais elevado, né, quando a gente chama de um grau grave, a gente usa medicamentos anti-inflamatórios, né, para aliviar esses sintomas, antidepressivos. Mas é importante o quê? É importante o acompanhamento de um psicólogo, um psiquiatra. Então, às vezes, ir ao médico não é o suficiente. A gente vai precisar realmente ter essa parceria e, às vezes, entrar com uma medicação ou com uma terapia diária para a gente poder monitorar melhor as causas dos nossos problemas. Que problemas todo mundo tem, né? Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha problemas. A gente tem problemas de inúmeras ordens. Todos nós, vocês, eu, né, todas as pessoas. Problemas financeiros, problemas de ordem de saúde, problemas de ordem de relacionamentos, sentimentais, ligados a trabalho. Então, a gente tem de ordem familiar, nós temos aí inúmeros problemas. Vocês já ouviram a frase? Essa frase ela é muito comum, né? É uma frase que diz: quando a boca cala, o corpo fala. Já ouviram falar nessa frase? Pois é, o corpo e a mente eles estão conectados. Se eu não falar sobre o que eu sinto, o que vai acontecer? O meu corpo vai falar, ele vai responder.
O estado emocional de uma pessoa se manifesta de diversas maneiras, no físico, especialmente por esse meio de problemas de saúde, que é o que eu acabei de falar, que são as doenças psicomáticas. Então, não deixem tudo que estiverem sentindo, vamos falar sobre, tá? Não sofram sozinhos, a gente precisa dividir com as pessoas o que a gente está sentindo, né? Procurar aí uma ajuda. Existe uma ligação real, né, a gente pode dizer, entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. As doenças psicomáticas são a prova de que quando a mente sofre golpes fortes, duros, o físico faz a gente sentir. Então, se o estímulo externo ele for breve, o corpo acaba se recuperando fácil, né? Mas se for ao contrário, essas defesas imunológicas elas diminuem. Então, o corpo ele fica exposto às enfermidades. A gente precisa estar atento às questões físicas, mas nunca deixar de cuidar do nosso emocional. Porque esses golpes que a gente às vezes leva, a gente precisa estar entendendo assim: será que o meu corpo, do impacto que eu tive de algum sofrimento, né? Sofrimento psíquico, será que eu tive uma resiliência para poder resolver tudo isso? Né? Eu estou sendo resiliência é o poder do quê? Da superação. Eu estou conseguindo lidar com isso bem? Ou eu estou adoecida fisicamente, emocionalmente? Né? Vamos monitorar tudo isso. O que fazer para evitar essas doenças psicomáticas? A melhor forma é se prevenir contra essas doenças. É tentar ao máximo levar uma vida tranquila, que não é muito fácil, a gente sabe, e ter hábitos saudáveis. O que a gente ouve aí todo dia, né? Evitar os desgastes, né? Ter uma alimentação saudável, evitar se cobrar demais. É importante para a gente estar evitando os problemas emocionais aí de saúde do futuro, certo? As doenças psicomáticas, elas estão relacionadas ao controle das nossas emoções, sentimentos e o modo da a gente pensar. Então, as emoções incontroladas são os pensamentos negativos, eles desencadeiam desequilíbrios mentais e que, consequentemente, eles vão sobrecarregar aí as funções orgânicas e que atrapalham o funcionamento aí do nosso corpo. Quais são, para a gente entender ainda melhor e poder gerenciar, o que são emoções? Vou falar aqui só de algumas. As emoções são: a gente passa por momentos de raiva, a gente passa por momentos de alegria, nós passamos diariamente por momentos aí de tristeza, de mágoa, de medo. Então, a gente precisa monitorar todas as questões ligadas às nossas emoções. Já ouviram também falar, que está bem ligada às doenças psicomáticas, as pessoas que são hipocondríacas. Já ouviram esse termo? Talvez não de forma técnica, né? Mas o que seria uma pessoa hipocondríaca? Seria uma pessoa que ela não tem costume, ou melhor, seria uma pessoa que tem o costume de procurar médico e fazer exames rotineiros. Ela vive no médico. Ela tem um medo excessivo da morte e essa pessoa que tem a hipocondria, que ela é hipocondríaca, é aquela pessoa que tem mania de doença, né? Aquela pessoa que às vezes a gente até conhece no nosso âmbito e que ela vive no médico. Às vezes ela nem está doente, mas ela vive no médico, porque ela tem um medo excessivo de ficar doente e tem um medo excessivo da morte, né? Esse é um termo que é utilizado na ciência e que a gente às vezes não conhece, né, essa forma técnica, mas é aquela pessoa que a gente com certeza tem aí no nosso dia a dia, que a gente conhece. Essa patologia na qual a gente acredita que possui mais que uma doença, ela é séria, né? E ela precisa ser tratada, tá? Então, se vocês conhecem alguém nesse âmbito, vamos orientar para que essa pessoa consiga tratar disso tudo. A forma para o tratamento dessas doenças, da pessoa hipocondríaca, seria um tratamento de ordem psiquiátrica, um tratamento de ordem psicológica. Podem observar que a psiquiatria e a psicologia, ela está ligada, né, uma à outra, certo?
E importante, né, a gente vai finalizando mais uma aula, importante a gente pensar em tudo isso, em todas essas questões de ordem emocional, importante a gente pensar em todas as questões do nosso corpo físico, do nosso corpo, da nossa mente. Estou bem fisicamente? Estou bem emocionalmente? E se não estiver, o que eu preciso fazer? Buscar a ajuda aí de um psicólogo, buscar a ajuda de um profissional que possa me ajudar a ficar bem. Então não esqueçam, né, que é importante a gente cuidar da nossa saúde física, mas de tudo cuidar também da nossa saúde mental. Cuidem-se.